Amadas irmãs, a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Hoje, segunda-feira, dia 15 de janeiro, estamos vivendo a segunda semana do tempo comum e vamos meditar no Evangelho de São Marcos, capítulo 2, versículos 18 a 22. Naquele tempo, os discípulos de João Batista e os fariseus estavam jejuando. Então vieram dizer a Jesus: por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam e os teus discípulos não jejuam? Jesus respondeu: os convidados de um casamento poderiam por acaso fazer jejum enquanto o noivo está com eles? Enquanto o noivo está com eles, os convidados não podem jejuar. Mas vai chegar o tempo em que o noivo será tirado do meio deles. Aí então eles vão jejuar. Ninguém põe um remendo de pano novo numa roupa velha, porque o remendo novo repuxa o pano velho e o rasgão fica maior ainda. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque o vinho novo arrebenta os odres velhos e o vinho e os odres se perdem. Por isso, vinho novo em odres novos. Palavra da salvação. Nós estamos aqui no capítulo 2 do evangelista Marcos. E a partir de então, nós vamos escutar as diversas discussões que Jesus terá com as autoridades religiosas do seu tempo, os doutores da lei, os fariseus, os mestres da lei. No evangelho que acabamos de ouvir, queridos irmãos e irmãs, nós ouvimos um embate a respeito do jejum. Os fariseus e os discípulos de João Batista estavam naquele momento jejuando e os discípulos de Nosso Senhor não. Aqui há uma crítica velada, porque, de modo bem enfático, aqueles homens, eles criticavam Jesus porque o chamavam de um dito fanfarrão, que come e bebe, principalmente com os cobradores de impostos e pecadores. Mas o Senhor percebe que o que incomoda, a realidade, a raiz da crítica daqueles homens, não eram meramente por uma prática religiosa, por jejuar ou não, mas a raiz da crítica daqueles corações era uma resistência ao novo. Por isso que depois de explicar sobre a realidade da presença do noivo, o Senhor traz a imagem do remendo novo em roupa velha e do vinho novo em odres velhos. O que o Senhor quer dizer com isso? Que a vida nova que Jesus traz é uma vida que requer uma disponibilidade de abrir mão de coisas velhas. Não dá para querer vivermos uma fé cristã, mas ainda termos algumas alianças, algumas realidades com coisas velhas, com práticas de vidas velhas, com raízes, realidades, contaminações antigas. Isso é um grande perigo, queridos irmãos e amadas irmãs. É nós até conhecermos Jesus, já termos nos encantado com a sua palavra, já termos feito algumas experiências profundas com Deus, mas ainda estarmos presos em realidades antigas, termos medo de abrir mão de alguns relacionamentos, de algumas posturas, de alguns sentimentos. Querido irmão, amada irmã, é preciso viver a realidade do Senhor com inteireza, com totalidade. Santa Teresinha, em um dos seus escritos, ela, olhando, fazendo memória da sua infância, ela lembra de uma vez a sua irmã ter oferecido uma cesta de maçãs. E a irmã pediu ela para ela escolher uma. E ela fala: não, eu quero tudo. Eu não quero nada pela metade. Depois ela faz relação desse evento com a realidade da santidade. E ela diz: eu não quero ser santa pela metade.
eu quero ser toda de Jesus. Assim, queridos irmãos, hoje essa palavra ela quer nos incitar a isso, motivar o nosso coração a ter esse desejo de inteireza. Não dá mais para fazermos concessões. Isso de Deus eu quero, isso não, agora não. Fazermos eleições, não. É preciso abrir mão e tomar tudo aquilo que Deus quer e abrir mão de tudo aquilo que não é de Deus. Na confiança, no abandono à providência do Senhor, mas sabermos que o Senhor não nos deixará faltar nada que é necessário para a nossa salvação. Que o Senhor nos dê essa graça, nos dê essa firmeza de coração para que possamos vivê-lo com inteireza e totalidade. Que Deus nos abençoe e nos livre de todo mal. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.